Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia. Cumprimento os eminentes colegas. Também cumprimento o doutor Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República. Presidente, eu gostaria antes, e rapidamente, antes de iniciar o relatório do caso específico, fazer um breve relato de todo o procedimento feito em relação às denúncias e às ações penais iniciadas a partir do 8 de janeiro, a partir dos atos de 8 de janeiro. E sempre, presidente, aqui reiterando meus agradecimentos a Vossa Excelência, a toda a presidência, aos servidores, pelo apoio que deram durante esse período ao meu gabinete, para que nós pudéssemos trazer a julgamento as primeiras ações penais ainda nesse mês de setembro. Vossa Excelência, no próprio dia 8 de janeiro, bem disse, e relembro aqui as palavras que Vossa Excelência disse no Palácio do Planalto, na reunião dos três poderes, no próprio dia 8 de janeiro à noite, disse Vossa Excelência que o Supremo Tribunal Federal foi duramente atacado, o nosso prédio histórico foi no seu interior praticamente destruído, em especial o nosso plenário. E continuou Vossa Excelência, essa simbologia a mim entristeceu de uma maneira enorme, mas eu quero assegurar a todos que nós vamos reconstruí-lo e que no dia 1º de fevereiro daremos início ao ano judiciário, como se impõe ao Poder Judiciário, independente e guardião, no caso o Supremo Tribunal Federal, da nossa Constituição. Continua Vossa Excelência dizendo esse apoio e essa solidariedade, sobretudo o sentido dessa união em torno do Brasil que todos nós queremos, que é um Brasil de paz, um Brasil solidário, um Brasil fraterno, extremamente importante. E, por isso, eu renovo o meu agradecimento. E Vossa Excelência cumpriu o prometido e, na abertura do ano judiciário, em 1º de fevereiro de 2023, disse também, há 3 semanas, o emblemático prédio histórico onde nos encontramos, as instalações do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, sedes dos 3 pilares da democracia brasileira, foram alvo de ataque golpista e ignóbil, dirigido com maior virulência contra esta Suprema Corte, seguramente porque ela, ao fazer prevalecer em sua atuação jurisdicional a autoridade da Constituição, se contrapõe a toda sorte de pretensões autocráticas. Continua Vossa Excelência dizendo, possuídos de ódio irracional, quase patológico, os vândalos, com total desapreço pela res pública e imbuídos da ousadia da ignorância, destroçaram bens públicos sujeitos à proteção especial, como os tombados pelo patrimônio histórico, mobiliário, tapetes e obras de arte. Mas advirto, não destruíram o espírito da democracia, não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo, porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema, que não hesitarão em fazer prevalecer sempre os fundamentos éticos e políticos que informam e dão sustentação ao Estado democrático de direito. Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado desse tribunal, o regime democrático permanentemente cultuado permanece inabalável. E Vossa Excelência, além de reconstruir administrativamente e fisicamente esse plenário e o Supremo Tribunal Federal, como disse, Vossa Excelência deu todas as condições para que pudéssemos, como determina a Constituição, como determina a legislação, garantir o devido processo legal a todos aqueles que foram presos, indiciados e denunciados pelo Ministério Público. No dia 8 de janeiro, 243 pessoas foram presas em flagrante
dentro dos prédios públicos e na Praça dos Três Poderes. Na sequência, dia 9 de janeiro, 1.927 pessoas foram conduzidas à Academia Nacional de Polícia. 1.152 permaneceram presas, 775 foram liberadas, as pessoas com idade mais avançada, as pessoas que estavam com crianças ou tinham alguma comorbidade. Nós realizamos, presidente, 1.397 audiências de custódia entre dia 11 e 17 de janeiro. 1.397 audiências de custódia, e quero aqui novamente agradecer aos presidentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e ao presidente do Tribunal Regional Federal, que cederam 29 juízes do Distrito Federal e 43 juízes federais para que pudessem nos auxiliar nas audiências de custódia. Foram examinados nessas audiências de custódia 1.397 flagrantes, e a legalidade do flagrante e a condição do preso. Ainda, presidente, durante esse período todo, 459 pessoas receberam imediatamente liberdade provisória com cautelares e 938 flagrantes foram convertidos em prisão preventiva. Houve toda a instrução a partir das denúncias oferecidas pelo Ministério Público. Essas denúncias foram recebidas em 5 sessões, na verdade, em 9 sessões virtuais. Em 9 sessões virtuais foram recebidas 1.113 denúncias dos crimes mais leves, que agora, a pedido da Procuradoria-Geral da República, suspendemos por 120 dias para que possa ser analisado o acordo de não persecução penal, e oferecidas 232 denúncias pelos crimes mais graves, os quais hoje 4 nós iniciaremos o julgamento. Realizamos, e aqui também graças ao auxílio de Vossa Excelência, durante o recesso, em julho, realizamos todas as audiências de instrução, 232 interrogatórios, ouvimos 21 testemunhas da Procuradoria-Geral da República, em várias ações são as mesmas, foram 719 oitivas no total de testemunhas de acusação e 386 oitivas de testemunhas de defesa. Após as audiências, após a oitiva das testemunhas e os interrogatórios, as alegações finais foram oferecidas e hoje, presidente, estamos a iniciar o primeiro dos julgamentos, a ação penal 1060 do Distrito Federal em relação ao réu Aécio Lúcio Costa Pereira. Então, presidente, eu não poderia deixar de rapidamente, no início da sessão do primeiro julgamento, fazer esse relato do trabalho realizado pelo Supremo Tribunal Federal, pela Procuradoria-Geral da República, com o apoio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e, principalmente, com o apoio de Vossa Excelência e dos servidores da Casa. Passo, então, presidente, a leitura do relatório do caso específico. Trata-se aqui de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, imputando ao investigado Aécio Lúcio Costa Pereira as condutas descritas nos artigos 288, parágrafo único, associação criminosa armada, 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359-M, golpe de Estado, 163, parágrafo único, 1, 2, 3 e 4, incisos 1, 2, 3 e 4, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, todos esses artigos do Código Penal, e o artigo 62, inciso 1º, da Lei 9.605, de 98, deterioração de patrimônio tombado. Observadas as regras do artigo
29, caput, concurso de pessoas, e artigo 69, caput, concurso material, ambos do Código Penal. No relatório, presidente, descrevo a peça acusatória, os fatos imputados ao réu, que em data incerta, mas iniciada ao menos a partir de 30 de outubro de 2022, milhares de pessoas, entre elas o denunciado, de forma armada, associaram-se notadamente a partir de convocações e agregações por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito. Executando o plano, continuou a Procuradoria-Geral da República, executando o plano outrora engedrado, na data de 8 de janeiro de 2023, no período da tarde, na Praça dos Três Poderes, mais especificamente nos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, uma turba violenta e antidemocrática, composta por milhares de pessoas, entre elas o denunciado, estando todos os agentes unidos pelo vínculo subjetivo, agindo com iguais finalidades e contribuindo um com os outros para a obra criminosa coletiva comum, tentou, com emprego de violência e grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes. Nas mesmas condições de tempo e lugar, o grupo criminoso, sempre com os mesmos fins e tendo denunciado como um dos seus integrantes, tentou depor por meio de violência e grave ameaça o governo legitimamente constituído. A denúncia continua descrevendo a deterioração de bens protegidos pelo patrimônio, bens do patrimônio público, a deterioração e a destruição protegidos legalmente. A denúncia ainda descreve detalhadamente os 4 núcleos que atuaram, o núcleo e que, a partir da abertura de inquéritos, estão sendo investigados, o núcleo dos instigadores e autores intelectuais dos atos antidemocráticos, o núcleo dos financiadores dos atos antidemocráticos, o núcleo das autoridades de Estado responsáveis por omissão imprópria e o núcleo dos executores materiais dos delitos, no qual está inserido, como apontado pela Procuradoria-Geral da República, no qual está inserido o réu Aécio Lúcio Costa Pereira. Na sequência, descreve a conduta praticada pela, como diz a denúncia, os integrantes da horda e descreve não só a invasão no Supremo Tribunal Federal, mas também no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. O denunciado, diz a denúncia, os demais agentes seguiram para o Congresso Nacional, invadiram o prédio, quebraram vidros, depredaram cadeiras, painéis, mesas, obras de arte e móveis históricos, inclusive um relógio trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808, rasgaram uma tela de autoria de Di Cavalcanti, destruíram carpetes e outros bens, inclusive com emprego de substância inflamável. Junto aos demais agentes que se encontravam no Congresso Nacional, o ora denunciado passou a quebrar vidraças, espelhos, portas de vidro, móveis, lixeiras, computadores, e aí descreve todo o prejuízo que inicialmente foi calculado em 3.500.000 no Senado, 3.040.000 na Câmara dos Deputados, 9 milhões no Palácio do Planalto, e no Supremo até aquela época não havia ainda a estimativa de prejuízo. Na sede do Congresso Nacional, Aécio Lúcio Costa alcançou o interior de suas galerias, participando ativamente e correndo com os demais agentes para a destruição dos móveis que ali se encontravam. E aí conclui a Procuradoria que, assim agindo, Aécio Lúcio Costa Pereira praticou os crimes anteriormente descritos. Aécio Lúcio Costa Pereira foi notificado da denúncia no Centro de Detenção Provisória 2, no Complexo Penitenciário da Papuda, para apresentar a resposta à denúncia, apresentou a sua defesa prévia. A denúncia foi recebida pelo plenário dessa Suprema Corte em acórdão publicado em 9
de maio de 2023, e no relatório transcrevo a ementa, onde houve análise da competência, onde houve análise da justa causa e dos requisitos do artigo 41 presentes para o do artigo 41 do Código de Processo Penal, presentes para o recebimento da denúncia, e a denúncia foi integralmente recebida. Em 23 de 5 de 2023, a ação penal então, foi instaurada, distribuída, o réu foi citado em 2 de junho de 2023, apresentou defesa prévia em 5 de junho de 2023, arrolando as mesmas testemunhas da acusação. Demos sequência ao procedimento, ao devido processo legal, ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, designei a audiência de instrução iniciada em 26 de 6 de 2023. Foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, no caso aqui foram as mesmas testemunhas, Wallace Pereira, Everaldo Bosco, Gilvan Xavier, Caio Grilo. Ainda, presidente, determinei a juntada aos autos dos vídeos encaminhados pela Polícia Federal, permitindo acesso aos advogados regularmente constituídos e cadastrados nos autos por meio de arquivos em nuvem com respectivo link. Em 25 de julho passado, designei audiência de continuação de instrução, oportunidade em que foi realizado o interrogatório do réu. Ao ser foi interrogado o réu, intimadas as partes em audiência, não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República ou pela defesa, nos termos previstos no artigo 402 do Código de Processo Penal e repetido no artigo 10 da Lei 8.038, que rege aqui as ações penais no Supremo Tribunal Federal. Em 1º de agosto, a defesa do réu requereu a dilação de prazo para análise das imagens juntadas aos autos, não foi deferido e a defesa teve o acesso integral a essas imagens. Em 7 de 8, a Procuradoria-Geral da República apresentou suas alegações finais, solicitando a integral procedência da ação. A defesa do réu, por sua vez, em 18 de 8, apresentou alegações finais, pleiteando preliminarmente violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, suspeição de todos os ministros da Suprema Corte, falta de individualização da conduta no concurso de pessoas, no mérito negativa de autoria, pedindo a absolvição do réu. É o relatório, presidente.